Programa Escola do Legislativo. Nós gostaríamos de registrar a presença do Rogério Miranda, que é um educador popular. Ele é o autor, ele é compositor, né? E é o autor do samba enredo Mulheres Negras, Joia do Povo Brasileiro, 2015, da Escola Acadêmicos do Samba, né? Assim, é um prazer. Tá? Então, gente, uma coisa também da organização. Após o evento, né, será servido um lanchinho, né, para todas as pessoas presentes. O que é bom, porque é importante as mulheres. Exato. Sai do trabalho para o outro. E também, na luta, é importante você ter o alimento, você ter festa, você ter congraçamentos, assim, isso faz parte da nossa luta, né? Não é só a dor, né? Mas estômago vazio não pensa. Então, assim, nós temos que trabalhar também nesse sentido, né? Então, é importante dizer que esse trabalho, essa primeira aula do Legislativo, nós estamos buscando, com esse tema violência sobre a mulher, trabalharmos proposições. Nós não estamos aqui somente para conversarmos, expor, mas termos propostas, termos proposições para o legislativo, para o executivo, né, de ser trabalhado. Então, eu peço, inclusive, às professoras Flávia e Eleusa, que, no final, escreva, coloca no papel, porque nós vamos entregar para a comissão organizadora as proposições saídas, né, dessa conversa para, né, tomarmos encaminhamento, né? Então, sem mais, nós passamos agora a palavra, né, para a nossa querida professora, a Eleusa Galo Rosenberg, né, que é Rosenburg, porque a Eleusa, ela tem ela me disse, né, antes do início, que assim, o Rosenburg é importante, né, porque geralmente só se fala Eleusa Galo, não, Eleusa Galo Rosenburg, e a gente reafirma isso daqui, né? A professora Eleusa, cadê Eleusa? Ela é professora da Faculdade Pitágoras de Uberlândia. Está aqui, professora Eleusa. Ela é psicóloga e é docente do curso de psicologia Fala para mim, Cláudia. Psicologia da UEMG. Unidade de Tuiutaba e do Pitágoras Uberlândia, e é também doutoranda em psicologia, especialista em sexualidade humana. Ela está sem óculos. Exato, eu estou sem óculos, gente. Vocês me desculpem, mas assim, a gente fica tão assim, naquela ansiedade por saber, né? De manhã eu estava na reunião da ADUFO, saí correndo, vim para cá, aí eu esqueci meu óculos, assim, é uma pena. Mas a gente passa, Eleusa, nós fomos companheiras há muitos anos de trabalho com os adolescentes, eu na ESEBA, né, que eu sou professora, aposentada da ESEBA, e a Eleusa era do Colégio Anglo, né, e nós desenvolvemos, e era um encontro a nível nacional, né, de adolescentes. Então, nós temos esse conhecimento e sabemos, né, de todo o trabalho da Eleusa nesse tema. E a Eleusa, então, ela vai estar trabalhando com a gente sobre a violência contra as mulheres trans, tá?
que é um tema extremamente importante, que a Flávia, ela tocou, né? Ela entrou, fez um chamamento e agora nós vamos fazer o fechamento com a fala da professora Eleusa. Obrigada, Lúcia. É um prazer enorme dividir esse espaço com a Cláudia, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, por estar numa luta tão difícil, sem apoio. Prazer enorme rever a Lúcia, estar com ela. Faz décadas, né, nossos trabalhos com adolescentes em educação para a sexualidade. Flávia, um prazer fantástico, né, estar dividindo uma mesa com uma pessoa que tem uma luta de uma população totalmente excluída e invisível, que são as travestis, as transexuais, e o tema de hoje, que é o aborto legal, que aí então nem se fala da invisibilidade. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui. E aí eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, quando a equipe organizadora propõe esse tema, mulher trans. Porque muitas pessoas, talvez que estão nos ouvindo, assistindo, mulher trans não é mulher. Então, há uma discordância, né? Há um desconhecimento. Então, quando esse movimento traz esse tema, que a Flávia já acenou no início, né, da lésbica, da mulher trans, a travesti, é fundamental esse avanço, essa inclusão desses temas, que não estão sempre no dia 8 de março, na Semana das Mulheres. Então, eu quero parabenizar o evento, né? Então, para a gente começar, eu sou professora, aquela coisa de PowerPoint, né? Desculpe se as cores não ficarem visíveis, tá? Então, o que nós entendemos como... O que é um transexual? Um transexual é um indivíduo que ele nasce, né? Que ele nasce com um sexo, mas quando ele vai crescendo, ele não há uma identificação com esse sexo. A pessoa, ela prefere, ela se identifica, ela se auto-percebe como sendo do outro sexo. E essa pessoa, ela se comporta, apesar do nome civil ser ligado a esse sexo biológico, ela não se identifica. E daí vem todo o sofrimento, né? Psicologicamente, nós reconhecemos, né, a academia, todos os vastos campos do conhecimento a reconhecem. Por exemplo, enquanto um psicótico, num tratamento que se imagina ser um super-herói, e aí nós vamos ajudá-la a compreender que ele é um humano, que ele não é um super-herói, que ele não é um animal. No campo da transexualidade, nós já entendemos, isso é ponto pacífico, que não dá para convencer essa pessoa a voltar a ser o sexo que ela nasceu. Que a única forma de poder trabalhar esse tema é com a cirurgia, com a hormonoterapia, para que ela tenha uma coerência maior com esse sexo autopercebido e não com o sexo de nascimento. Deixa eu andar aqui, né? E aí, algumas pessoas perguntam sempre, qual é a origem da transexualidade? Então, nós temos explicações históricas, desde a mitologia, a sociologia, a filosofia, a história, a psicologia, e é uma divisão clara, né? É genético? É o meio ambiente? Então, até 2015, até se a Flávia depois quiser complementar alguma coisa, será bem-vinda, Flávia. Nós não temos uma determinação. O que nós entendemos enquanto militância, enquanto luta? Que a transexualidade, ela existe desde que o mundo é mundo. Então, a partir desse momento, nós entendemos que faz para a diversidade sexual humana. E nós precisamos avançar enquanto poder público, enquanto instituição, que não é uma mera opção, que não é falta de bater, que não é falta de prender, pôr na cadeia, que as questões não passam por aí, que são questões internas desse indivíduo e que ele só será pleno se tiver uma coerência entre a sua percepção psicológica. Adentrando no tema violência, né, contra mulheres trans, porque é assim que nós entendemos, apesar de estar no corpo masculino, um corpo biológico,
A sexualidade não é determinada por isso, e sim pela sua autopercepção. O Brasil, e aí a Cláudia ponderou que nós somos o 7º em violência contra as mulheres, ela perdeu feio para mim, viu? Nós somos o primeiro país do mundo em assassinato de travestis e de trans. Nós somos o primeiro, nós lideramos, né? E aí eu trouxe alguns dados que, assim como no choque, espero que também faça você repensar o que é isso. Nós temos no Brasil, no ano de 2014, 103 assassinatos no Brasil, 31 no México, 12 em Honduras, 10 nos Estados Unidos e 10 na Venezuela. Se nós olharmos 113 para 31 no segundo lugar, é uma diferença estratosférica. Com relação, pode mudar, por favor, com relação ao Grupo Gay da Bahia, o GGB, né, que já faz há décadas um levantamento de assassinato de travestis e transexuais. Vamos ver os dados deles, gente. No relatório de 2013, nós tivemos a morte no público LGBT, tá aí os números, vocês podem ver, né, de travestis foram 108, lésbicas 14. Então a gente vê quanto que... E aí, qual a fonte? Qual a fonte que o GGB utiliza? O próximo slide, por favor. A fonte que ele utiliza são fontes de internet, ONGs, jornais, a militância no Brasil como um todo. Por quê? Porque o prontuário, quando chega lá no IML, esse transexual, esse travesti assassinado pelo Brasil afora, ele vai ser registrado lá no prontuário pelo sexo do registro civil. Então, esse dado, infelizmente, ele não vai ser computado corretamente. Então, por isso que essa ONG, já há décadas, faz um serviço confiável no Brasil e internacionalmente. Se vocês quiserem conhecer, vale a pena, as fotos são muito, muito cruéis, né? Mas muito cruéis mesmo. E aí, sobre essa violência, vale a pena a gente poder repensar uma coisa interessante. Somente 33% destes crimes, eles são investigados e aí ocorre a punição. 67% desses crimes não são nem sequer investigados, as pessoas não são punidas. Então, isso gera uma maior violência, já que não são punidos, né? Nos Estados Unidos, nós temos, né, eles têm 100 milhões de pessoas a mais que o Brasil. E lá, em 2013, foram assassinados 16 transexuais. E no Brasil, 108. É um dado estarrecedor que a gente pode pensar. Então, quer dizer que ser travesti no Brasil, nós temos um risco 1.280 vezes a mais de morrer do que ser um transexual nos Estados Unidos. Em 2011 e 2014, a Ouvidoria Nacional de Saúde, o Disque 100, né, recebeu 7.694 denúncias. Dessas, 20% são específicas, né, da população transexual e travesti. E aí, vale a pena a gente comentar que 85% delas são sobre discriminação e quase 80% sobre violência psicológica. Que as pessoas estão buscando alguma fonte de denúncia, mas, como a Flávia pontuou muito bem, cadê o poder público para atendimento? A pessoa até levanta a voz, até denuncia, até pede uma ajuda, mas qual cidade, qual serviço específico para atender essa população? Eu quero apresentar agora o trabalho com alunos e alunas da Rede Pública de Uberlândia, feito pela Sayonara Nogueira, também uma grande companheira nossa de luta, né? Que é a primeira pessoa transexual de Minas que conseguiu mudar o diário, conseguiu mudar toda a luta do professor dentro da escola. E ela me passou esses dados, né? Ela fez um trabalho de cartografia da resistência com os alunos, mostrando que, no Brasil, a região Nordeste é a campeã de assassinatos de travestis e transexuais, seguido do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. E aqui tem uma lista, que é o próximo slide, dos 26 estados onde tem um ranking de assassinatos de travestis e transexuais. Primeiro, São Paulo, e o segundo somos nós, Minas. Minas Gerais é o estado que mais mata travestis no Brasil. Então, a lista, né, termina com o Distrito Federal.
Um outro dado também estarrecedor que gera violência, enquanto no Brasil nós comemoramos no SUS, que a média da vida brasileira, né, está hoje quase 35 anos, um travesti e um transexual, a média é 37 anos. Então, isso é estarrecedor, a gente poder pensar que essas pessoas elas estão tão abaixo, mas tão abaixo dessa relação de poder chegar a quase aos 80 anos e não irão chegar. Estima-se, né, que 90% da população travestis e transexuais, elas estão na prostituição. Nos Estados Unidos, ser um transexual aumenta em 26%, 6 vezes, o número de tentativas de suicídio. No Brasil, não tem estatística também sobre isso. Por quê? Quando a pessoa dentro do auto-extermínio e tem sucesso no seu tentativa de suicídio, entra lá no prontuário, no ML, como sexo masculino e sexo feminino. E não a identidade de gênero ou orientação sexual no prontuário, para que a gente pudesse ter dados de quantos se suicidaram em virtude da transfobia. Nós não temos isso, né, gente? Mas vai ter a mudança do prontuário, vai ter, né? Sim, vai ter. Sim, vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Também nós temos, gente, as filas no SUS, né? Quer dizer, enquanto existe um projeto, uma portaria que normatiza a necessidade de fazer a mudança de cirurgia, os hormônios, ficamos muito tempo na fila. Brasil todo, não só algumas regiões, mas o Brasil todo, que gera depressão, isso, e até suicídio, porque a pessoa tem que conviver com esse corpo que ela não tolera. O uso de silicone, tanto industrial quanto líquido, né, provocando vários sofrimentos para essa pessoa, tanto socialmente quanto organicamente. O uso de hormônios, porque a amiga recomenda, não porque passou por um médico, está acompanhando um programa, como nós temos aqui em cima do salto, né? Então, ir levando a trombose, levando a AVC. E, por último, né, uma questão muito triste, que é a ausência de uma política pública de capacitação que gere realmente emprego. Não somente call center, quer dizer, onde o corpo não seja visível. Aí sim eles têm emprego. Se você não apareceu nenhuma, fica lá digitando o dia inteiro, alguma coisa, aí até tem algum emprego, olha lá. Mas onde você possa ser visto nesse corpo transformado, isso vai ser rejeitado. Nós temos também, né, as delegacias, no caso da Cláudia aqui, né, que às vezes falta formação para entender a mulher trans, para atender ela frente a uma violência. E os meios de comunicação, que trazem homens vestidos de mulheres. Quer dizer, onde que está a seleção de atores, de atrizes trans? Temos a Maite Schneider como um exemplo, né? Não, eles pegam um ator que não é trans, e isso sempre com caricaturas, com humor, desrespeitando um papel fundamental da comunicação, que é combater a desinformação. Isso seria fundamental, mas isso também não acontece. Também é uma violência, né? Vou mostrar agora os dados da pesquisa que eu, Marquinhos, o Emerson, da UFO, o senhor Sinésio fizemos em 2009, 2012, né? São dados que chamam a atenção. Em 2009, a gente repetiu a pesquisa em 2012, né? E aí perguntamos se as pessoas não foram demitidas ou não foram selecionadas para o emprego. E vocês conseguem ver na tela? Se puder pôr na tela, agradeço. Nós estamos vendo aqui, gente, que os travestis e os transexuais, nos dois gráficos, são as pessoas que mais são demitidas ou não contratadas na sua seleção. Perguntamos se sofreram discriminações pelo comércio ou local de lazer. Novamente, travesti e transexual são as duas pessoas que, ao adentrar-se a um comércio, ao adentrar num lugar de lazer, elas são retiradas, discriminadas. Então, é visível no gráfico quanto que elas sofrem essa violência. Também perguntamos para essas pessoas, né, para todos, gays, lésbicas, eu vou focar agora em travesti e transexual, se elas sofrem desrespeito por nós da área da saúde, por nós profissionais. Sim, também são elas as que mais são desrespeitadas, pelo que comentou, pela não educação, pela não formação, pelo não comprometimento do serviço do poder público, para que atenda essas pessoas como elas merecem.
E aqui é muito triste, né? Com relação aos professores. Novamente, transexual e travesti são as que mais foram discriminadas por professores. Também são as que mais sofrem por colegas de escola, de faculdade. Grupo de amigos são alvo também de discriminação por grupos de amigos. Nós temos também, né, vizinhos que discriminam, que marginalizam as pessoas só por serem travestis ou transexuais. No ambiente familiar, é o único gráfico que elas têm uma pontuação menor do relação ao gay, à lésbica e ao bissexual. É o único gráfico que a família, aparentemente, que exclui bastante, mas a nossa pesquisa mostrou que o gráfico tem uma relação muito próxima, né? Mas é o único mais baixo do que os demais gráficos. O ambiente religioso, em 2009, 100% sofreu preconceito e discriminação. E em 2012 chegou a 30%. Com relação à doação de sangue, são as que mais não podem doar sangue de jeito nenhum. Agressão física, gente, e agressão verbal, que é o próximo gráfico, nós vemos claramente como a diferença é enorme. Por ser travesti e transexual, vão alterar seu corpo, seu cabelo, sua forma de vestir. Quer dizer, ao pôr o pé na rua, como fala a Pamela muito bem, né? Ao pôr o pé na rua, já sofre as agressões e violências. Avanços. Será que teve avanços? Né? Porque tem violência, tem dados ruins. Será que teve avanços? Mesmo com a adoção do nome social no Enem, gente, olha que dado interessante. Apenas 95 travestis e transexuais se inscreveram para o Enem, num universo de 9 milhões de inscrições. Isso reflete 0,001% das inscrições no Enem, que é coerente. Se elas sofreram violência na escola pelos professores, pelos colegas, elas não estudaram. Então, elas não terminaram o seu ensino médio, elas não estão fazendo inscrição para o Enem. Então, 0,001%. Isso requer que a Secretaria de Educação, tanto o MEC, como o estadual, como o municipal, tem que fazer alguma coisa, porque elas não estão chegando lá. Quero só reforçar, né, o que a Flávia já falou anteriormente, sobre a lei do feminicídio, essa mudança de gênero para sexo, propositalmente, para poder retirar a possibilidade do transexual poder, quando assassinado, classificar isso como crime hediondo. Então, a lei estava gênero, e isso foi mudado para sexo feminino, para que elas não possam ser reconhecidas. O nome social, gente, nós perguntamos, né? O nome social está tranquilo, no SUS, toda a rede, todos os profissionais? A gente sabe que ainda não, está muito longe disso acontecer, né? Nas universidades. Bom, a UFA acabou de aprovar, né, o nome social. Até isso efetivar-se, tem uma distância, né? E aí vem a pergunta que o Chama está propondo. E as particulares? A UFA aprovou o nome, está usando, beleza, né? E com relação às particulares de Uberlândia, estamos fazendo um projeto para que seja apresentado a elas, para que as particulares também, nos moldes da UFO, né, também incluam o nome social nas particulares. As escolas municipais. As escolas estaduais têm isso, nome social já. Tivemos uma reunião ontem com a Gersina, no Grupo Chama, onde há uma conversa bem tranquila para que isso possa caminhar, uma capacitação dos professores, diretores, para que entendam o transexual e o travesti, uma conversa muito de bons ventos, né? E aqui vale dizer, talvez uma das maiores violências contra a população trans, a mudança de nome no processo jurídico, que demanda uma convicção do juiz, demanda um laudo jurídico, um laudo psicológico, um laudo psiquiátrico, né? O sofrimento. A Sayonara, quando mudou o nome dela, entrou no processo 2 amigas dela. As 2 foram negadas e a dela foi deferido. E aí, lendo o processo dela, a juíza escreve, porque ela parece uma mulher. Quer dizer, olha, isso é uma violência. Porque parece uma mulher, então põe o nome para mulher? Então, para a Sayonara, é isso, né? Então, foi isso que ela ganhou, as outras 2 não ganharam. Não é porque parece. Cadê o subjetivo? Cadê o psicológico? Uma identidade de gênero, que a pessoa pode parecer ou não uma mulher, mas ela se sentir mulher. Não pode ser
por essa questão, né? Nós temos a cirurgia, né? O Ministério da Saúde, ele baixa a portaria, né? Para poder que as coisas caminhem, né? A hormonoterapia, a cirurgia, que isso caminhe o mais adequadamente possível, mas sabemos que ainda a fila é gigantesca, né? Nós temos aqui um grande programa em cima do salto, né? Que replicou no Brasil inteiro, depois vai poder falar, peço para que ela fale, que é uma coisa importante, mas sabemos ainda do não acesso do Brasil afora. Nós temos uma proposta, talvez um avanço, seja a lei João Nery, né? Que quando vai passar, né, gente? Quando? Que aí é interessante, porque eu, enquanto psicóloga, me incomoda profundamente essa coisa do laudo psiquiátrico, laudo psicológico, para que a pessoa possa mudar o sexo. E a lei propõe que isso não. Tanto para o nome, a pessoa, no cartório civil, quando a lei for aprovada, né, que a pessoa, aos moldes da Argentina, a pessoa vá ao cartório e mude. Sem precisar de passar pelo jurídico. Assim como a cirurgia, se a pessoa é adulta, ela vai passar a poder requisitar a cirurgia sem passar por esses 2 longos anos tortuosos e aí depender de alguém dizer se ela é ou não é, o que ela própria se percebe e diz e acredita que é. Então, eu fico pensando, quem somos nós da psicologia, da psiquiatria? Quem somos nós que nos empoderamos desse poder de dizer que o outro é, que o outro não é? Se o outro está dizendo que ele é, e ele vive há décadas coerentemente com isso, quem somos nós, né? Está aqui a pergunta. Bom, quais são os, já caminhando para os finalmente, quais são os caminhos, e aí a Cláudia Guerra está coberta de razão, que enquanto não mudam a educação para a sexualidade, de gênero, de relações pautadas numa igualdade, nós estaremos longe. Nós estaremos aqui por meses e meses com esses dados estatísticos de morte de mulheres trans, de aborto, de estupro, da mesma forma, enquanto não mudar. Então, nós gostaríamos, né, que a lesbofobia, a homofobia, a transfobia, foi engavetado o projeto, né, mas gostaríamos que isso venha de novo à tona, pra que, assim como o feminicídio, para as mulheres, não mulheres trans, mas que isso seja colocado como um crime hediondo, sim, porque ele é. Uma investigação policial, judicial, que realmente puna as pessoas que mataram homossexuais, transexuais, travestis. E, com certeza, fechando o que as duas falaram, promoção de políticas públicas necessárias a essa população tão desamparada. Temos aqui alguns exemplos, que a senhora pediu para que falasse hoje o nome dela, né, que eu acho importante, que é a Bolsa em São Paulo, que está tirando 100 transexuais da rua, né? Tem uma bolsa, 30 horas de trabalho de formação, não é mais uma bolsa, uma crítica ao governo, né? Repensar essa crítica infundada, mas tem um trabalho intenso com essas meninas para que elas saiam. Como elas não têm família, não têm emprego, vai viver de quê? De brisa? Nós precisamos de dinheiro para comer arroz, feijão e se cuidar, né? Uma outra coisa muito interessante foi a Universidade Federal do Paraná, que ela pôs nas suas cotas, além de deficiente, professores do ensino básico, negros, ela pôs nas cotas transexuais e travestis. Do mestrado. Está aqui o edital, interessante demais, dá uma visibilidade, garantindo uma cota. Mas se nós não melhorarmos na educação básica e fundamental, elas não vão chegar para concorrer a essa cota de jeito nenhum, né? E para poder encerrar, onde procurar ajuda? Afinal, quem está nos assistindo, vocês que estão aqui agora, é preciso compreender que não é uma questão individual. Assim como colocou a Cláudia muito bem, a questão não é da mulher, é da sociedade. Então, é uma questão coletiva. O transexual, o travesti, não é uma questão dele sozinho na sua casa. É uma questão de um grupo, de uma sociedade que sofre com isso, né? Então, nós temos o Grupo Chama, está aqui o endereço, a Cidade Alvim de Casa Nova, né? 1330. Nós temos no Chama o NATO, né? Que é o Núcleo de Apoio a Travestis e Transsexuais de Uberlândia.
Tem um grupo de encontro, né, na quarta-feira, às 20 horas. É só você chegar e vir participar do grupo. O Chão oferece atendimento jurídico, serviço social, às terças, e psicológico, segundas e quartas. Quer dizer, vamos sair de casa e procurar ajuda, né? Tem um programa em cima do salto, que eu vou só falar aqui um pouquinho, mas deixo para a Flávia poder comentar, que é o ambulatório central da UFRA, da Pará, 1720. Segunda-feira, das 15 às 18h30, mas tem que chegar por volta de 15 horas mais cedo. O atendimento é acolhimento, que é fundamental. Oferece psicológico, médico, nutricionista. Nós temos a ONG SOS Mulher, que a Cláudia colocou muito bem, né? Só lembrando o endereço Rua Feliciano de Moraes, 62, bairro Aparecida. E oferece acolhimento acima de qualquer coisa, tal a dor da alma, né? Jurídico, serviço social, psicológico. Nós temos a RNP, que é lá no bairro Planalto, aí a Nassau, que oferece oficina, ambiente jurídico, psicológico. Então, existe uma rede pequena de pessoas, gente, que são, como nós, jurássicas, pré-históricas, que está lutando, né, que não deixa de roer o osso para que o mundo seja um mundo melhor. Nós temos o Disque 100, e também temos o Núcleo de Práticas Jurídicas da Exanc, do Pitágoras, da UF, da Uniub e da Unipac. Fizemos uma pesquisa ano passado com o Marcos e com o Edmar, né? E nós vimos que esses núcleos não são acionados. E ao perguntar por que eles não são acionados, não é por causa de preconceito, não. É porque o travesti transexual não vai lá. Ele não sabe que pode acionar o Núcleo de Práticas Jurídicas das universidades para as causas que ele requeira. Bom, gente, queria dizer obrigada por colocar a mulher trans em pauta. Espero que a gente possa agora debater, conversar. Flávia, quiser complementar algo, a Cláudia, na minha fala, muito obrigada. Uma coisa que eu quero corrigir aqui, né? Mudou o prontuário agora do SUS, né, gente? Eu não poderia nunca corrigir isso. Do prontuário do SUS, onde foi incluído orientação sexual e identidade de gênero. Mas um papel. Se essa pessoa que está aqui atendendo não for capacitada para entender o que é orientação, o que é identidade, o que é uma coisa, o que é outra, também vai passar, a pessoa não vai preencher esse dado no prontuário. Mas já é um grande avanço. Se ele for preenchido, nós teremos dados estatísticos ótimos para as próximas décadas, né? Obrigada. Oi. Alô. Oi. Nós agradecemos a Eleusa, né, assim, pela sua participação e por trazer esse tema da mulher trans, né, que quantos de nós não para pensar, para poder refletir sobre o que está acontecendo, né? A gente só vê a criminalidade aumentando, né? Mas a gente não vê a defesa. Nós não vemos assim, as pessoas se posicionando publicamente como se posiciona, criticando. Mas também, está vendo, mereceu. Né? Então, acho que, assim, que agora está pautado, né, no nosso movimento, está pautado nas nossas discussões o tema, né, da mulher trans. Eu acho que essa é uma coisa fundamental. E, olha, a professora Flávia, ela tem uma complementação que ela vai estar fazendo, e a professora Cláudia também tem uma complementação. Parece que a companheira quer dar um recadinho aqui para nós. Companheira, quer dar um recadinho? Então... Não, agora nós vamos passar para o debate. Não, peraí, calma que eu vou conduzir essa... Eu vou conduzir, mas ainda tá na fase. Deixa, aí eu te chamo na hora que for passar para o debate. Não, mas é porque vou te falar. Né, eu vou te falar porque a Eleusa, ela deu uma parte do tempo para complementação das companheiras. E aí deixa eu encaminhar e eu te chamo para você quando for passar para o debate, tá bom? O microfone, por favor. Esse microfone que está aqui. Gente,
agradeço, né, Eleusa? Na verdade, assim, eu trabalho com travestis e transexuais, né? A gente tem um ambulatório, foi o primeiro ambulatório de atenção às travestis do Brasil, né? Nós somos o primeiro hospital escola do Brasil a usar um nome social, então, assim, é da experiência da UFO que surge o cartão com o nome social do SUS, né? Nós construímos uma experiência nesse campo, mas isso não é segurança de nada, né? Nós temos uma equipe formada, inclusive com cirurgiões, nossa equipe se capacitou na Holanda e também em Goiânia para realizar a cirurgia de transgenitalização, e o diretor do Hospital de Clínicas não autoriza o credenciamento do serviço. O Grupo Chama foi o grande parceiro nosso durante a Parada do Orgulho LGBT esse ano, que passou, né, 2014. Fizemos um grande abaixo-assinado, o Chama fez esse abaixo-assinado junto com o movimento, foi o Nato que puxou, e nós apresentamos ao Ministério Público, ainda estamos aguardando o posicionamento do Ministério Público no sentido da exigência que o hospital credencie, porque quando a Eleusa fala assim, é uma fila, é preciso entender que fila é essa. Nós temos 4 serviços credenciados para a realização de cirurgias no Brasil, sendo que 2 deles estão fechados para receber novos usuários, e a fila de São Paulo, se você fizer a inscrição hoje, pela quantidade de cirurgias que eles fazem ao mês, que é uma, você vai ser atendido em 2024. Né? Então, essa é a realidade hoje, quando a gente fala de cirurgia de transgenitalização no Brasil. Nós temos equipe, nós temos hospital e nós temos muito desejo de fazer, mas nós não temos apoio institucional. Então, é muito difícil trabalhar nessa perspectiva, né? E aí, agora voltando à questão, por que eu não falei muito das travestis? Porque eu sabia que a Eleusa ia fazer, né? Mas nós temos 2 questões muito importantes agora no sistema de notificação, que é o sistema que a gente tem, que é de notificação dos agravos. Isso é fundamental para a gente pensar a política pública. A gente faz política pública em cima de dados, né? E agora o Sinan, ele sofreu 2 alterações que eu entendo que são muito importantes. Passa a constar no Sinan o nome social, a possibilidade de identidade de gênero e orientação sexual. Identidade de gênero e orientação sexual é fundamental para a gente começar a pensar os crimes de homofobia, né? E uma outra questão que é fundamental e tem a ver com a implementação da rede de serviços é que violência sexual passa a ser de notificação imediata. Ela, além de ser de notificação compulsória, ela também passa a ter o caráter de ser imediata. O que significa isso? Ela tem que ser notificada nas 24 horas. O registro tem que acontecer em 24 horas. Da forma como hoje os serviços funcionam em Uberlândia, eles não estão cumprindo com certeza essa determinação, que é de julho do ano passado. Né? Então, assim, Uberlândia está devendo muito para a gente na implementação das legislação no que diz respeito à violência sexual. Aí a gente tem que pensar por que aquela mulher que buscou o serviço de saúde, que tinha feito um aborto inseguro, saiu de lá presa. É muita violência. Né? Por que um médico se acha no direito, ou pior, no dever, né, de comunicar, de chamar a polícia para essa pessoa? Né? Nós ainda temos uma percepção muito equivocada do que é a notificação do fato e o que é a denúncia na polícia. Então, assim, exige, como a Cláudia falou anteriormente, uma capacitação de quem está nos serviços também, porque isso passa pela sua percepção de que isso é um crime. Né? Então, se é um crime, eu tenho que chamar a polícia. Né? Então, assim, passa por cima do sigilo, de todas as garantias que a gente já tem escrito nas políticas e nas normas técnicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque, assim, a gente avançou, gente, claro que a gente avançou, né? A gente tinha o trabalho da Marisa Correia, né? Os primeiros trabalhos que a gente tem sobre violência contra a mulher, sobre assassinatos, né? A gente tinha a discussão da legítima defesa da honra. Você podia matar uma mulher pouquinho tempo e dizer assim, olha, foi legítima defesa da honra. Hoje a gente consegue pensar que esse crime é hediondo. Né? Nós avançamos? Avançamos.
né? Mas nós queremos muito mais, né? Nós precisamos de muito mais. Então, nessa perspectiva, nós avançamos também ao ter um nome social na UFO. Mas a UFO não é Uberlândia, a UFO não é o universo de Uberlândia. Espero que o professor Neivaldo encaminhe o projeto de lei que foi solicitado pela Associação Triângulo Trans, junto com o Chama, já tem mais de 1 ano e meio que está na gaveta dele, né, Neivaldo? Né? Tira o pé do nosso projeto, né? Chama para conversa de novo, que eu acho que a gente merece que haja uma legislação municipal que regule isso na cidade toda. Então, eu entendo que existe das associações, o projeto foi feito em parceria Chama, a Triângulo Trans e o Em Cima do Salto, então eu entendo que são entidades representativas desse grupo, né? E que a gente gostaria muito de ver esse projeto encaminhado, seja por qual vereador for. Né? Nesse momento, o que a gente entende é que nós precisamos de parceiros nessa luta, e uma luta que a gente entende que é muito digna. Né? Então, eu acho que é o que mais ficou para mim. Agradeço. Para complementar também, porque penso que nós estamos sintonizadas com relação aos princípios que nos movem, como dizia o Drummond no poema Verdade, cada um escolhe conforme seu capricho, sua ilusão e sua miopia, né? As nossas são muito semelhantes. Enfim, queria dizer, Eleusa, que a gente fica nessa história, e a população muitas vezes também, isso, abaixa porque está cortando minha cabeça, isso. Aí, por que a gente fica buscando a origem para a homossexualidade, para a transexualidade? Ninguém busca a origem nem vê com perplexidade a heterossexualidade, aí parece que ela é padrão e que ela é compulsória, me poupa. Não dá. Existem potenciais sexuais os mais variados. Aquele Ronaldo Pamplona, que escreveu Os 11 Sexos, ele disse que na próxima edição é 17. Enfim, gente, e o que cada um faz entre quatro paredes não interessa para ninguém, seja feliz e tenha caráter. Para mim, o problema é ser corrupto. Né? Eu me lembro do encontro que eu fui lá nos anos 90 do movimento de mulheres, em Caldas Novas, e aí a oficina melhor era das lésbicas, e aí elas colocavam assim, como curar uma lésbica? Era a pergunta, bem na tenda, né? E aí a resposta final era, ó, se for gripe, chá, limão e cama, né? Então, vamos pensar que não tem que ver com perplexidade um ou outro. Lá na Antiguidade Antes de Cristo, pega o livro de Michel Foucault, A História da Sexualidade. 1, a vontade de saber. 2, o uso dos prazeres. Volume 3, o cuidado de si. Está lá na Antiguidade. A relação de amor, de prazer e do belo se dava entre os homens, porque eles eram socialmente superiores, mulheres eram só receptáculos de espermatozoides para reprodução. E aí vem o cristianismo e inventa essa história de pênis na vagina, filhos, sexo é para reprodução. Está até hoje na encíclica papal. E até acho que esse papo está avançado, ele já está falando de diversidade, de inclusão, enfim. Nem sempre foi assim, né? Mas está na encíclica papal, proibindo o aborto, não vai para o céu quem cometeu aborto, quem divorciou, quem transa, a não ser para ter filho, também não vai para o céu. Né? Então, assim, vamos combinar, né? Não dá. Um outro aspecto que eu queria aqui colocar, que me parece muito importante, sobre a Lei Maria da Penha. Ela avançou sim. E o feminicídio vai fazer mudar Código Penal para incluir essa perspectiva de visibilizar o homicídio do gênero feminino, porque é diferente de misoginia. Misoginia é ódio às mulheres. Quando eu tenho feminicídio, é um clima de terror e de agressão muito profundo. E é preciso dar visibilidade, porque é por conta do gênero, e não do sexo, do gênero. Né? O masculino, o feminino, as concepções, etc. Né? E aí, como já diz a Judith Butler, né? Falar em identidade de gênero, reduzir isso ao masculino e ao feminino é muita emoção, né? Porque é tão complexo. Né? Aliás, falar de identidade já é muita emoção, né? Mas acho importante colocar os avanços da Lei Maria da Penha. Hoje, independente de orientação sexual, é casal. Lá no SOS Mulher e Família a gente atende o casal homossexual. Claro que a Lei Maria da Penha tem como enfoque a violência doméstica e a violência contra mulheres. Então, tem mulheres casal, né? Mas a gente atende homens também, não tem o menor problema, porque a gente é contra a violência na relação afetiva. Seja homem com homem, mulher com homem, seja bissexual, seja trans, não importa. A gente está ali para minimizar e contribuir para intervir, para minimizar processos de violência.
Gosto muito de pensar a Lei Maria da Penha também, quando ela fala, e aí vamos como propositiva aqui também na minha lista, que eu esqueci, quando ela fala que é preciso criar, para operacionalizar a Lei Maria da Penha, ela já tem 8 anos, desde 2006, criação de um juizado especial criminal e civil, com equipe multidisciplinar, que eu preferiria interdisciplinar, porque é diferente, para atender e abordar essa violência. Te pergunto, aqui em Uberlândia já foi criado juizado especial criminal e civil? Não! Não, 8 anos de Maria da Penha e não foi criado. Já abraçamos o fórum, já reivindicamos, já conversamos com todo mundo, já tudo. Não foi. Então, de novo, vou pôr aqui, somar os meus itens, que não são poucos não, porque blá, 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 sem proposição e sem encaminhar para os órgãos para eles executarem, não serve, né? Estou cansada, tem 20 anos que a gente está nessa história. Então, gente, do aborto. O conceito de vida é histórico. O conceito de vida é histórico. Você pega lá, no período medieval, você assistiu 300, a gente vê que jogavam do penhasco deficiente físico, porque precisava ser guerreiro. Então, faltava uma parte do corpo, não merecia ser gente que ia dar trabalho para os outros. Aí você vê Santo Agostinho, lá para trás também, fala que só quando a alma entra no sujeito que você tem lá um ser. E era depois da 4ª semana, ou sei lá quando. Né? Aí você pega hoje a ciência, tem 2 visões. Juntou espermatozoide e óvulo é vida. Aí tem gente que fala que não é não. Tanto que você desliga os aparelhos quando o cérebro não funciona mais, mesmo o coração estando funcionando. Então, é vida quando tem o sistema nervoso. Eu não mato a barata, e a barata tem vida. Mas não é gente, não é ser humano. Então, tem o conceito de vida. Então, o aborto tem muita hipocrisia. Nós somos campeões mundiais, 10% do que acontece no mundo acontece no Brasil. Nós somos campeões mundiais. E, olha, era muito mais interessante ser legalizado, tirar do Código Penal, descriminalizar, porque a maioria vai lá para a rede pública para fazer de um aborto que tentou mal feito, porque quem quer fazer vai fazer, o Papa sendo a favor ou contra. Vai enfiar o objeto pontiagudo, vai ter hemorragia, vai tomar essas tranqueiras aí, que depois o feto nasce sem os membros, vai tudo que quiser, mas vai fazer, porque quer fazer. Então, que faça decentemente, porque fica mais caro refazer ou melhorar lá na rede pública de saúde. Nos países onde o aborto foi legalizado, não aumentou o número de abortos, pelo contrário, diminuiu. Está certo que aqui no Brasil tem que acompanhar a educação, porque é muita emoção também. Não sei se é hora ainda de fazer tudo isso, mas descriminalizar seria fundamental. Legalizar seria criar políticas públicas para ele ser feito decentemente. Né? Então, parar com a hipocrisia, porque quem quer fazer, vai fazer, só que as mulheres pobres, negras, faveladas, vão morrer por sequela do aborto mal feito. As ricas, que pagam um médico muito bem feito para fazer, mesmo sendo crime, só é permitido o aborto no Brasil em caso de estupro, risco de vida para a mãe e problemas anencefalia. Né? Fora isso, é crime. E mesmo assim, a hora que a mulher quer fazer, a trajetória é tão grande que o menino já está grande, né? Mesmo sendo legal, é muita emoção. Então, gente, vamos parar com a hipocrisia. Os lemas do movimento de mulheres, eu acho que nos ajudam a pensar essa temática da mesa. Quem ama, não mata. Só para finalizar. O silêncio e a impunidade têm sido cúmplices da violência. Então, busque ajuda. É possível viver sem violência? A gente acredita nisso. Sem conflito, não. Toda relação tem conflito. Mas é possível viver sem violência. Sem as mulheres, os direitos não são humanos, e os direitos humanos ainda não contemplam direitos sexuais e reprodutivos. Tá capenga. A vida recomeça quando a violência termina, é título, inclusive, de um vídeo educativo que a gente fez lá na ONG SOS Mulher e Família. Homem que é homem não bate em mulher. É o contrário. Tolerância zero para a violência conjugal intrafamiliar. Vamos apagar essa mancha da nossa história. E em mulher não se bate nem com uma flor. Tem uma outra ótima, e a ONU Mulheres tem trazido também. Valente não é violento, porque tem essa coisa, né, da construção da virilidade, do macho, do valente, aí eu posso, eu faço e aconteça. Não, valente não é violento, esse é valente, esse é bom. Onde tem violência, todo mundo perde, roupa suja, então, se lava no espaço público. E eu acho fundamental deixar claro que o SOS não atende só mulheres, a gente atende homens também em situação de vítimas, é exceção, é petitinho o número estatístico, mas existe. E ilusão nossa achar que esse homem é miudinho, é franzininho. Não, pode ser altão, forte, né? Mas entende que não lida com violência e busca ajuda. Mas atendemos toda a família. As mulheres têm sido nosso público-alvo, mas atendemos toda a família. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigada. Obrigada a todas as palestrantes, né? E gostaria de reafirmar
que esta primeira aula da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uberlândia é uma das atividades devido, né, ao mês de março, mês da mulher, né, do dia 8 de março, que é considerada o Dia Internacional da Mulher, mas o Comitê de Mulheres em Movimento de Uberlândia, promotor deste debate, de todas as outras atividades, considerou a importância de todo o mês de março nós estarmos realizando essas atividades reflexivas e propositivas, né? Tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. E aí, assim, antes de passarmos para o debate, nós queríamos dizer que essa aula ela será transmitida pela TV Câmara Escola Legislativo entre os dias 17 a 20 agora de março, né, desse mês de março, a partir das 9 horas da manhã, né? É isso, né, Glaucia? E, assim, antes também de passarmos para o debate, nós queríamos convidar a nossa companheira Gisleide Cristina Figueiredo Melo. A Gisleide é auxiliar administrativa, é membro do Movimento Sem Teto do Brasil, MSTB, em relação ao campo, né? E ela vai ler para nós, né, a carta de repúdio à violência contra a mulher, né? Estamos discutindo a temática, tivemos toda essa riqueza de exposição e fechamos, antes do debate, com a carta. Boa tarde a todos e a todas presentes. Eu queria começar lendo essa carta neste momento e ver também o quanto nós, mulheres, por ter sido agredidas, ter sido humilhadas, e a impunidade ainda prevalece. Porque hoje em dia se matam, agride e nada é feito. E uma pessoa simplesmente, às vezes, paga a cesta básica ou então responde processo em liberdade. E isso custou uma vida. Então, eu vou ler para vocês. Carta em repúdio à violência contra a mulher. Em janeiro de 2015, tivemos em Uberlândia, Minas Gerais, o caso da tocantinense Kézia Freitas. Ela estava em visita à cidade e foi assassinada por um jovem, com quem teria um encontro sexual. De acordo com o autor do crime, houve um desentendimento com a moça, devido à cobrança pelo alto preço do programa. Essa alegação fez com que a mídia justificasse a violência por ela cometida. A origem da violência reside na desigualdade histórica da relação de poder entre homens e mulheres, visto que as mulheres foram consideradas um objeto, normas culturais discriminatórias, e a desigualdade econômica negam a elas os seus direitos fundamentais e perpetuam a violência, que em um dos principais meios pelos quais os homens se servem para controlar a capacidade de agir e a sexualidade das mulheres. Toda a humanidade sairia beneficiada se acabasse esse tipo de violência. Continuidade da violência contra as mulheres é a prova que os estados não conseguem ainda combatê-la com a vontade política, visibilidade e recursos necessários. No mundo, a maioria das pessoas apontam para uma alta incidência de violência contra as mulheres, nas diferentes classes sociais, cultura e raças, violência física, sexual, psicológica e econômica. Os números são alarmantes. Segundo a Organização do Pan-Americano da Saúde, o OPAS, nos países dos continentes americanos, as estatísticas mostram que em cada 3 mulheres é vítima de violência.
Aos olhos de parte da sociedade, Kézia Freitas passou a ser apenas mais uma prostituta assassinada. Mas para nós mulheres, o que interessa é a violência física, psicológica sofrida pela vítima. O fator realmente preponderante em relação ao poder que o homem tem sobre a mulher, que lhe dá o direito de agredi-la por qualquer motivo. Essa violência ocorrida em nossa cidade coloca em risco todos nós, mães, esposas e filhas. Mulheres e homens são iguais em seus direitos. A promoção da igualdade implica no respeito à diversidade cultural e ética, racial e à inserção social, à situação econômica e regional, assim como é diferente estilos e momentos de vida das mulheres. As políticas públicas devem garantir em sua implementação acesso aos direitos sociais, políticos, econômicos e culturais, ambientais para todas as mulheres. Portanto, repudiamos toda e qualquer forma de violência contra a mulher e exigimos justiça no caso de Kézia, em que não haja impunidade nos crimes de violência de gêneros. Comitê de Mulheres em Movimento, UD 2015. Esse é um movimento, né, como nós dissemos aqui, essa segunda aula sobre a questão da violência da mulher. É a primeira aula da Escola do Legislativo, né, da Câmara Municipal, uma promoção do Comitê de Mulheres em Movimento de Uberlândia. E aí é importante, então, que essa carta também esteja anexada junto com as proposições que sairão daqui, né, e nós fazemos a maior divulgação. Acho que fundamental, nós não podemos esquecer esse caso da Kézia, como tantos outros. Nós também temos na universidade o Comitê da Verdade do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que leva o nome da Ismene, né, que uma jovem advogada, né, tinha menos dos seus 30 anos, e ela era advogada do sindicato, né, de trabalhadores rurais de Monte Alegre, né, e ela foi presa, e eles, assim, na calada da noite também prenderam, torturaram, mataram, né, a Ismene, e ainda disseram que ela se autoestuprou e suicidou, né? Então, assim, são fatos que a gente não pode esquecer, como tantos outros fatos que estão ocorrendo e que não chegam na mídia e não chegam, né, até nós. Então, a gente precisa estar alerta com essa visibilidade para trabalharmos. Quando começarmos essa semana, esse mês de atividades, eu estava vendo na televisão, teve um congresso aqui em Uberlândia de fisioterapeutas, e veio uma fisioterapeuta de fora, uma mulher negra, veio participar desse congresso. Ela foi a um supermercado fazer a compra, o caixa, né, a caixa atendente falou para ela, deu troco. Ela olhou e viu que estava errado. E ela, então, falou, né, estava errado, né, queria o troco. Aí a caixa começou a gritar com ela, falou que pelo menos ela tinha uma coisa, ela era branca, não era negra que nem ela. Entendeu? Isso aqui, Uberlândia, gente, foi nesse mês de março que ocorreu isso. Então, quanto que a nossa luta ela é grande, né? Para nós conseguirmos dar resposta, quanto que nós temos que brigar ainda pela Lei Maria da Penha, né? Quanto nós temos que realmente brigar pelo feminicídio, culpabilizar, sim, né? E ter a pena merecida, né, nesses casos. Então, é essa luta que fica para nós.
Programa Escola do Legislativo.